E aí pessoal, estamos aqui hoje para realizar mais uma análise de prova de cálculo 1, ok? Terceira questão desta vez. Dada a função f de x igual a 1 menos o cosseno de x sobre x, determine o limite de f de x quando x tende a zero. Ok, pessoal? E aí, como é que eu vou fazer isso, Bruno? A primeira coisa que você vai fazer é ajeitar, né, ó, o limite de f de x. Quem é f de x? f de x é 1 menos o cosseno de x sobre x. 1 menos o cosseno de x sobre x quando x tende a zero. Bruno, eu posso fazer por substituição? Não, pessoal. Por quê? Porque o cosseno de x quando x tende a zero é 1. 1 menos 1 é 0. E 0 sobre 0, indeterminação. Bruno, e agora, cara? Eu não sei como é que eu vou resolver isso. A primeira coisa que vocês têm que pensar, pessoal, certo? Para não dizer a segunda, né? São em duas coisas, ok? Vocês têm que pensar, na verdade, em duas coisas, né? Acabei me confundindo aqui, mas são duas coisas. Qual é a primeira? A primeira é em relação ao limite fundamental trigonométrico. O limite fundamental do trigonométrico diz o seguinte, ó, o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. E se vocês verificarem, ó, o x tem um x embaixo, um x tendendo a zero, então eu só preciso achar um seno de x aqui em cima, beleza? Bruno, e como é que eu vou fazer isso? É pelo segundo pensamento que vocês vão ter que ter, ok? Isso daqui, pessoal, lembra uma coisa muito interessante, certo? Existe uma relação chamada de seguinte, ó, o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Bruno, o porquê que isso é interessante aqui, ó? Por quê? Porque em decorrência disso, a gente entende o quê? Que o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Ah, Bruno, agora eu já estou vendo a relação. Você quer um seno na parte de cima e você tem uma fórmula que lhe dá seno em função de 1 menos cosseno ao quadrado. Só que a diferença é que eu não tenho cosseno ao quadrado, eu só tenho cosseno normal. Ok, então vamos fazer uma forma para esse cosseno ficar ao quadrado, ok? Bruno, que forma é essa? Se vocês bem analisarem, pessoal, isso daqui, ó, 1 menos o cosseno ao quadrado, esse 1 também pode dizer que é 1 ao quadrado, não posso? Por quê? Porque 1 ao quadrado é 1, não vai mudar. E um termo ao quadrado menos outro termo ao quadrado é o quê? É a soma pela diferença, ok? É o quadrado de um vezes o quadrado do outro, só que positivo e negativo. Bruno, acho que você se enganou, né? Tem razão, então eu concordo com você. O que eu quis falar foi o seguinte, ó, que 1 menos o cosseno de x vezes 1 mais o cosseno de x é igual a esse fator aqui. Ok? É igual a esse fator. Por quê? 1 vezes 1, Bruno, é 1 ao quadrado. Menos cosseno vezes mais cosseno, dá menos cosseno ao quadrado. Bruno, mas você esqueceu de uma coisa, tem que fazer aquele, entre aspas, chuveirinho, né? A multiplicação por distribuição. Sim, pessoal. Só que 1 vezes o cosseno é o quê? É cosseno de x. Menos cosseno vezes 1 é menos cosseno de x. Mais cosseno de x menos cosseno de x cancela, gente. Então não resta nada, isso aqui é perfeito, ok? Então, se eu já tenho menos cosseno, 1 menos cosseno, o que eu preciso fazer é multiplicar em cima e embaixo por 1 mais cosseno. Mas, Bruno, você não precisa na parte de cima. Por que você vai... Ou melhor, você não precisa na parte de baixo. Por que você vai copiar? Porque senão eu vou mudar, certo? Eu vou mudar de uma forma que altere o meu limite. Não é isso que eu quero fazer, ok? Eu só quero fazer uma transformação algébrica. Então é o seguinte, ó, o limite de quando x tende a zero, ok? De quê? De 1 menos o cosseno de x sobre x. O que eu posso fazer para melhorar isso daqui? Eu posso multiplicar em cima e embaixo por 1 mais o cosseno de x, certo? Sobre 1 mais o cosseno de x. E se você bem pensar, pessoal, o que eu estou fazendo aqui, ok? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou multiplicando pelo conjugado, ok? Só que dessa vez sem raiz. Eu estou multiplicando pelo conjugado, que nem no vídeo passado, ok? E agora, Bruno? Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa do limite do que, ó? 1 vezes 1 dá o quê? Dá 1. Cosseno vezes cosseno dá o quê? Dá menos cosseno de x, né? Cosseno ao quadrado de x. Bruno, você não vai efetuar? Não, eu já expliquei o porquê que eu não vou efetuar a distributiva completa, ok? Por quê? Porque 1 vezes o cosseno é o cosseno, menos o cosseno vezes 1 dá menos o cosseno menos cosseno dá 0, então não altera, ok? E embaixo, Bruno, o que tu vai fazer, cara?
E embaixo, gente, eu vou repetir. X que multiplica 1 mais o cosseno de x. Certo? Quando x tende a zero. E aí, Bruno? Pessoal, há pouco tempo eu disse para vocês o quê, ó? Que seno ao quadrado de x é igual a 1 ao quadrado menos o cosseno ao quadrado de x. Ou simplesmente 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Então eu posso substituir o numerador aqui por seno ao quadrado de x. É isso que eu vou fazer, ok? Então a gente tem o quê? Que o limite do seno ao quadrado de x sobre x que multiplica 1 mais o cosseno de x quando x tende a zero, certo? É isso que a gente tem, pessoal. A gente transformou isso aqui disso aqui. E aí, ó, já fica uma coisa mais bonita. Por quê? Porque a gente tem seno de x sobre x quando x tende a zero. Mas, Bruno, aqui em cima tá ao quadrado. Não seja por isso. Reparta. Bruno, como assim repartir, cara? Não tô entendendo. Lembre-se do seguinte, eu vou fazer até uma nuvenzinha aqui de pensamento. Ok? O seno ao quadrado de x nada mais é do que o seno de x vezes o seno de x. Ok? O seno de x vezes o seno de x. Então eu posso abrir isso daqui em uma multiplicação. Não é isso, pessoal? O limite do seno de x vezes o seno de x sobre x vezes 1 mais o cosseno de x, quando x tende a zero. Bruno, então agora o que eu faço? Agora você abre em dois limites diferentes, né? A não ser que se você já tiver a mentalidade de resolver isso aqui como se fosse um único limite, né? Por quê? Porque eu sei que o seno de x sobre x quando x tende a zero é 1. E eu só preciso substituir o valor aqui. Mas o que eu vou fazer? Eu vou abrir por partes para ficar bem mais explicado, ok? Isso daqui, pessoal, é o quê? É o limite, né, ó, do seno de x sobre x quando x tende a zero, vezes, ó, eu abri o limite em 2, vezes o limite do seno de x sobre 1 mais o cosseno de x. Quando o quê? Quando x tende a zero. Ok, pessoal? E aí, agora é só resolver. Por quê? Qual é o limite do seno de x sobre x quando x tende a zero? Vou escrever até aqui embaixo, ó. Qual é o limite do seno de x sobre x quando x tende a zero? Olha aqui, ó. Limite fundamental da trigonometria é 1, pessoal. Ok? É 1. Só que uma vezes, né? O limite do seno de x... Opa, desfocou. O limite do seno de x sobre 1 mais o cosseno de x quando x tende a zero. Substitua, ok? Desculpe pelo barulho, ok, pessoal? A gente trabalha com motores aqui em casa. Seno de x sobre 1 mais o cosseno de x quando x tende a zero. Substitui, ok? Seno de zero é quanto? É 1. É 0. Ok? O seno de zero é o que? É 0. 0 sobre 1 mais cosseno de zero é quanto? Cosseno de zero é 1. 1 mais 1, 2. Ok? Então a gente tem 1 vezes 0, 0. 0 sobre 2 dá 0. Então, pessoal, na verdade, o limite de 1 menos o cosseno de x sobre x quando x tende a zero é 0, ok? Se vocês já estiverem acompanhando o meu canal, vocês vão ver que a gente já resolveu esse item aqui, se eu não me engano. Ok? Se eu não resolvi aqui no canal, eu devo ter resolvido com algumas pessoas no pessoal, ok? Se não, me peçam aí que a gente dá uma revisada melhor nisso aqui depois, se vocês acharem necessário. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Valeu, pessoal. Fui! Desculpe aí de novo a máquina.